Projeto Afro Futuristic Magazine. Realização: CUT SP, São Paulo, Governo do Estado, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Coordenação: Associação Cultural REC, parceria com Tony Prado Entretenimento Arte Cultura. Salve, salve, afronautas! É um prazer enorme ter você comigo e conosco aqui neste programa que é o Afro Futuristic Magazine. O objetivo desse conteúdo é discutir os aspectos importantes que fazem parte do viver afro-brasileiro, que fazem parte das reflexões, dos problemas, das questões importantes que precisamos discutir e que precisamos resolver para construir um Brasil menos desigual, um Brasil mais democrático. E aqui a gente foca nos aspectos que atingem a população negra, negros e negras. E a gente fala sobre cultura, a gente fala sobre economia criativa, a gente fala sobre empoderamento financeiro da população negra. E quando a gente fala de empoderamento financeiro, nós também queremos apontar para um novo momento, para uma nova época. Chegou a hora dos pretinhos e das pretinhas falarem um pouco sobre participação na produção do PIB brasileiro, da riqueza brasileira. O microcrédito é importante, o microempreendedorismo é importante, mas chegou a hora do Brasil discutir a distribuição da grande riqueza brasileira. Então, a gente quer falar aqui sobre empoderamento financeiro, nas possibilidades de construção de um empresariado negro e ressignificar o capital. Porque, como eu sempre digo, dinheiro, capital, é uma ferramenta e ela pode ser significada. O capital teve um papel e teve um significado a partir do colonialismo, mas ele pode ter outro significado. O significado da solidariedade, o significado do crescimento coletivo, e é isso que a gente trata e quer discutir aqui nesse programa. E para falar de um aspecto importante do viver afro-brasileiro, eu convidei aqui uma amiga, uma querida amiga de muito tempo, que é a Iá Adriana. Muito obrigado por a senhora ter vindo aqui, eu vou chamar de você, né? Vou chamar de você porque ela é minha amiga de muito tempo, né? Exatamente. E eu a convidei aqui em função de um trabalho importante que a desenvolve no aspecto daquilo que eu estou falando, de economia, e economia a partir da nossa ancestralidade, né? Dos nossos saberes ancestrais. Então é um pouco disso que eu quero falar. Mas antes, eu quero falar com a Adriana sobre cultura, porque eu conheci a Adriana dentro de um movimento muito importante no brasileiro, no início, na construção do movimento hip hop do Brasil. Então, Exato. obrigado, Adriana, por você estar aqui. E queria falar um pouco desse seu momento como menina, né? Participante de um movimento que naquele momento, e ainda tem os resquícios, era extremamente machista. Então, queria que você falasse um pouco desse momento que você viveu. E obrigado por você estar aqui mais uma vez. Eu agradeço pelo convite. De fato, muitos anos, todos nós éramos meninos na época. O movimento hip hop. Eu sou quem sou hoje também muito graças ao movimento hip hop. Minha formação política foi nos anos 90, com todos aqueles eventos que a gente produziu, organizou, os E a Adriana debates. era brava, viu, nos eventos, viu? Continuo. Eu tô mais, como é que chama? Com a maturidade vem, né? Mais educada, mais contida. Mas minha mãe disse que eu nasci. A Adriana era brava. De fato, era um movimento basicamente, até os dias de hoje, né? Bastante machista, mas tinha figuras femininas, né, que são referência até hoje, como Caroline, como a Lady Rap, entre outras. Mas eu senti e confio ainda até os dias de hoje de toda a potência do movimento hip hop para a juventude negra no Brasil daquele período, né? Daquele período pós-ditadura. Sim.
A gente fala, e até quero corrigir aqui, a gente fala muito do que o movimento hip hop nasceu muito machista, mas eu acho que a gente comete uma injustiça. Na verdade, o Brasil era extremamente machista. Exato. Né? O Brasil é extremamente machista. Se você vê a política de comunicação, se você assiste as TVs da época, a gente percebe que o Brasil dos anos 90 e 80 era, não que não deixou de ser, mas era um pouco pior. Né? Nós Exatamente. evoluímos em algumas questões, acho que o Brasil evoluiu, a juventude evoluiu, o próprio movimento hip hop evoluiu. Então eu não quero, eu quero corrigir aqui, o movimento hip hop não era mais machista do que a sociedade, ele era parte de uma sociedade que era Exato. extremamente machista, né, claro. É, tanto que e eu acho que o movimento hip hop foi muito importante para o empoderamento e ocupar lugares de fala para a juventude negra periférica, né, Sim, dos anos 90. Para mim, foi muito significativo, eventos como, o 1º de Maio na Praça Getúlio Vargas de Guarulhos, que a gente organizou lá 96, eu acho, alguma coisa assim, de você vir, de você colocar mais de 10.000 pessoas, jovens, periféricos, numa praça, para curtir sem briga. E o que é o principal, que eu acho que isso é importante a gente colocar também, onde por que que o movimento hip hop assustou muita gente? Porque a gente conseguia colocar 10, 15, 20.000 pessoas em praça pública sem nenhum veículo de comunicação sim, oficial. sim, Basicamente, porque isso é um poder muito grande, um sim, poder de articulação, muito grande. E eu acredito que foi um dos maiores movimentos de juventude que esse país já viu. sim. Porque o povo faz aquele lá caminhando e cantando, lá com aquela juventude universitária branca, mas não movimentava, não mobilizava a quantidade de jovens, Uhum, como o movimento hip hop mobilizou para discutir política, para ocupar a cidade, sim, né. é. E acho que é muito significativo isso. Eu acho que outra evolução significativa, outra contribuição é que, apesar de tudo, hoje eu vejo, pelo menos a gente vê nas redes, muitas meninas, muitas mulheres, muito mais do que na época, Sim, de meninas empoderadas MCs, fazendo sim, rap, né. E eu acho que isso é uma vitória, né. sim. Na nossa época não se falava de machismo, como também não se falava de racismo como se fala Sim, hoje, sim, né. Eu acho que teve esse movimento que empoderou os meninos e também muitas das meninas assim como eu também, sim. né. Eu me situei no mundo a partir do movimento hip hop. Deixa eu perguntar uma coisa, Adriana, você acha que teve um encontro eu, por exemplo, costumo achar eu acho que houve um encontro que foi fantástico, nos anos 90. Haviam 2 movimentos que andavam em paralelo, um mais, vamos dizer assim, etariamente anterior, e um outro que surgiu a partir da juventude, que é o hip hop. Mas havia um movimento chamado Movimento Negro Isso, Brasileiro, que era um movimento importante, valoroso, mas era um movimento de vanguarda. é. Era um movimento de intelectuais Sim. negros, era um movimento de artistas negros, o movimento hip hop, eu diria que esse encontro propiciou que o movimento negro pudesse falar com as massas, falar com as periferias, né. Exato. É Que isso. o movimento negro na época não Não dialogava. não conseguia, então Não acho dialogava porque por conta disso, que eram, ne era uma e foi importante, porque esse movimento negro contribuiu na construção das políticas de garantia de direitos, né, que a gente vivencia hoje, sim, inclusive, de enfrentamento ao racismo e tudo mais, mas não dialogava com as massas. não Que dialogar. era até um Isso. questionamento do próprio É, movimento hip hop, sim, que falava: "Ah, mas a diarista, sabe, do movimento, negro, negro, é. né, que era minha mãe, minha avó, o meu tio que é pedreiro, não sabia que o movimento negro existia". Por outro lado, foi muito importante também para a juventude ter contato com gente com sabedoria do movimento negro, Sim, que transmitiu um pouco desse conhecimento da história do negro do Brasil. Eh, a gente fala o seguinte, que por exemplo, vou citar um exemplo aqui, o Mano Brown é genial, mas o sim, Mano Brown bebeu muito das informações coletadas e construídas por intelectuais negros, sim, e o mágico das letras, e eu sou fã,
do Brau, ou dos meninos do DMN, Sim, ou do SNJ, ou o RZO. O mágico é que eles conseguiam fazer um encontro desse conhecimento construído pelo movimento negro com a reportagem do cotidiano da periferia, né? exatamente. Ele... Exatamente. Porque a gente não pode deixar de considerar, apesar que tinha muito confronto, que é normal de crise geracional, né? Normal. Que vinha essa juventude cheio de gás, mas, por exemplo, Guelé 10 mesmo, né? Sim. Que são mulheres mais velhas que pegaram na mão de muito dessa juventude para dar essa formação política que abriu, que quebrou a barreira geracional Sim. para sentar e dialogar. E eu acho que é importante a gente colocar nomes como Flavinho, que a gente perdeu, Flávio Jorge. né? Recentemente, Sim. o Bola, Bola. né, que também teve uma formação, tem um papel muito forte, muito importante na nossa Quero citar duas formação. mulheres importantes para mim nesse processo. Hum, Solimar Carneiro, Solimar que Carneiro. é irmã da Sueli Carneiro, saudosa, Isso, é, Solimar. e quero falar de uma outra pessoa que graças a Deus ainda está entre nós, que é a Sueli Chan, né, que Sim, construiu o projeto Repensando a Educação, que eu acho que foi a isso. primeira, que eu me lembre, a primeira política pública de Estado que levava em consideração Que o hip levava hop. o hip hop para dentro das É escolas, isso. né? Uhum. Eu acho que é importante a gente observar isso. E até que é algo que não acontece nos dias de hoje, É. né? Eu ia falar disso, perguntar para você. Hoje É, a juventude tem dois movimentos periféricos que eu acho muito importante e que eu acho que vai viver o mesmo processo de evolução que o hip hop viveu, claro que ao seu tempo e sim. à sua maneira, que é o funk e o trap. Uhum. É, eu estou sentindo isso, esse encontro, aliás, é geracional. É, Eu sinto que hoje tem um certo, eu chamo de complexo de Adão e Eva. é Complexo de Adão verdade. e Eva é aquele que você não tem nada antes de mim. Exato. Não existiu nada antes de mim. O que é estranho, porque eu quero dizer para você, inclusive, que na Bíblia, quando se fala do Adão e Eva, se fala de que existia algo anterior, na Exato. própria Bíblia. Então, mas as pessoas, no geral, têm a ideia de que Adão e Eva nasceu e tudo. Então, tem gente que tem complexo de Adão e Eva. Então, eu vejo gente falando sobre questão racial, sem lembrar que existiu Abdias do Nascimento, que existiu Flavinho, que existe Sueli Carneiro, que Exatamente. existem centenas e centenas eu não estou vendo encontro dessa nova geração com essa velha geração. E uma das sabedorias do povo preto, construído e trabalhado pelas religiões de matriz africana, é o respeito pelos mais velhos, Sim, da né? A ancestralidade. ancestralidade. E aí eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo isso nem no funk, nem no trap e nem nos atuais militantes da questão racial que estão na internet. Queria ouvir sua opinião sobre isso. Bom, minha casa, né, meu Ilê, nosso Ebé, Ilê Omonanã, ele é formado, mais de 90, até tá uns 95% de pessoas pretas. Dizem por aí, inclusive, que eu proíbo pessoas brancas, mas não é verdade. Porque não sou eu que escolho, a própria espiritualidade. Mas é verdade, o povo parece que tem meu nome até numas É, tese por aí, é, falando que disso, e que não é não é verdade. verdade. Apesar de ter uma casa de posicionamento político e Ok. racial, é Uhum. uma casa com letramento racial, e também mais de 70%, 60% de jovens, 60, 70. Legal. E são jovens formados, que é um diferencial, né? Claro. São formados, a maioria em universidade pública. Então, eu percebo que é um perfil um pouco diferente. Mas o que traz esses jovens para o terreiro? É essa desconexão com a sua ancestralidade, porque é onde eles começam a se perder. Primeiro que essa geração tem muitos que têm tido se descobrem preto na universidade. Você teve problema de saber que era preto? Eu nunca tive. Não. A nossa geração, independente da retidão, né, de quanto mais retinto, né, O que demorou para mim é ter orgulho de ser negro. isso, Agora, me reconhecer como negro, é. desde que tinha Mas espelho, hoje desde que meu pai comprou o primeiro espelho em casa, então, não tinha como. e em casa se falava sobre isso.
Olha, você é preto. Se Sim. falava sobre isso. Uhum. Cuidado, olha o horário, falava. É, Hoje em dia, não. sim. E muitos desses jovens estão se descobrindo, né? Que eu brinco do chá revelação da negritude, Uhum. na universidade. Ou seja, já adulto. Isso gera diversas crises. E uma coisa que eu questiono, né, que eu reflito, que o que tem provocado isso a gente briga por políticas públicas, por exemplo, como mais creche, um exemplo, que é necessário ter Claro. creches e tal. Só que qual o motivo de ter creche? Porque você começou falando sobre capital, Sim. que é para que essas mulheres pretas possam Posso. ficar mais tempo fora de casa. Sim. Com isso, as nossas crianças estão institucionalizadas desde o berço. Elas são educadas pela creche Sim. e que a gente sabe, né, a creche, a escolinha, que é o Sim. primeiro que é um dos espaços mais violentos que as nossas crianças sofrem, porque a criança mais escura é que, piolho, É. e por aí vai. Bullying. De todo ataque. Por que que eu estou trazendo isso? Porque isso tem impactado na construção de identidade dessa juventude, pelo menos é a minha perspectiva. E e também essa desconexão com o mais velho, porque educação de preto, jeito de preto, é respeitar o mais velho, independente, e não é falar de perfeição, mas isso é uma cultura que não tem a ver só com terreiro. Pretos evangélicos também pediam a bênção do pai e da mãe. Das gerações E, antigas. aliás, eu quero, antes de entrar nos seus projetos, eu quero também um comentário importante de você, que é uma sacerdote de matriz africana, eh, e aí, ou não sei se sacerdotisa, acho que tem mais. Sacerdotisa. Que é o seguinte, a tradição da família preta, eu vou dizer o seguinte, eu sou cristão, Uhum. mas não sou otário, nem idiota. Isso. É, não me submeto às manipulações feitas por estruturas. Aliás, a Políticas, minha né. consciência é que, primeiro, é o seguinte: religião é coisa do homem, não Uhum. é coisa do universo, não é coisa de Deus. Exa Religião é uma construção humana exato. e sujeita aos problemas dos humanos. Sujeito à corrupção, sujeito à mentira, sujeito à manipulação por poder, todas essas questões. Exato. Mas tem uma coisa que era a sabedoria da família preta na minha infância, que era assim, na família preta tinha a tia evangélica, e evangélico na época, não via nem televisão, não cortava o cabelo Uhum. e mulher não usava calça. Uhum. Era roots, É. tradicional. Eh Tinha a parte da família católica e tinha e normalmente, inclusive, da católica ia também no terreiro. Ia. É, Tinha era benzedeira. E todo mundo sentava na mesma mesa com o maior respeito, ninguém pisava no calo de ninguém, tal. Nós estamos vivendo um momento da sociedade brasileira aonde, eu acho que a gente já passou do ponto, se fala intolerância religiosa, mas eu acho que a gente já passou do ponto da intolerância. Né, nós já chegamos no aspecto da violência religiosa, Sim. que é o fundamentalismo religioso, É. né. E aí eu queria ouvir um pouco isso, e eu quero fazer inclusive um programa aqui que eu quero colocar, um Ialo-orixá, ao lado de um pastor, Sim. evoluído, né, para a gente começar a recuperar essa ideia do Brasil, que se respeita, mais do que tolerar, Sim. né, se respeita. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre. Que hoje a gente vive mais declaradamente o racismo religioso, né. Sim. E tudo isso, como você Vamos falar um disse. pouco disso? Porque, Sim. assim, às vezes eu vejo irmãos, cristãos que atribuem a sua pregação contra a religião de matriz africana, a partir dos conhecimentos presentes na Bíblia, que fala do paganismo, que Uhum. fala das religiões fora, é essa reflexão que é feita. Mas o engraçado é que eu não vejo o mesmo vigor para o budismo,
para as outras religiões. Judaísmo. O judaísmo tem a mesma origem do cristianismo, então talvez teologicamente pode-se ter a explicação, justificar. assim como o islamismo. Judaico-cristão. Mas eu não vejo, por exemplo, esse mesmo ataque em relação ao budismo, em relação a outras religiões que não têm o tronco judaico-cristão. Exato. E aí se cunhou, os nossos sábios cunhou a reflexão sobre o racismo religioso. Queria que você falasse um pouco. Então, o racismo religioso contido no racismo estrutural, né? É só mais uma manifestação do racismo estrutural. E eu acho que a gente assim, tem duas coisas, né? Eu costumo dizer, como você disse agora há pouco das religiões, né? Que é uma construção humana. Eu costumo brincar que toda religião é boa até chegar à segunda pessoa. Sim. Chegou a segunda pessoa, já começa a dar um problema, entendeu? Isso é uma questão. Com relação ao racismo religioso, a gente não pode ser inocente e achar que todo esse ataque e perseguição, que de fato as pessoas estão preocupadas de para onde vai minha alma. Né? É uma construção política. Sim. Porque hoje religião e o volume de adeptos significa dinheiro, que tem a ver com a questão. Poder. A quantidade. É poder. Que é desde o dízimo. E um poder numa estrutura desde a quantidade de dízimo de recursos que eu vou ter na minha igreja até as outras estruturas, né, de bancada religiosa no Congresso. Para eu votar e impor. E é um perigo num país como o Brasil, tão diverso, porque não é um perigo só contra as religiões de matriz africana. Veja os Yanomamis, veja as comunidades indígenas. Porque quem leva toda a violência dentro dessas estruturas dos povos originários é a igreja, como foi a católica no passado e hoje a neopentecostal. Eu quero até, você falou, eu quero só também para você da audiência separar, não necessariamente a IA precisa concordar comigo, mas eu quero dizer para você que é cristão, eu quero dizer para entender o seguinte, nem toda religião cristã trata as outras religiosidades com violência. Exato. Eu preciso fazer a linguagem que vocês entendem, esse testemunho. Eu quero saudar, tem um monte, tem várias. Eu quero falar aqui um pouco dos metodistas, quero falar aqui dos batistas, eu quero falar do pastor René Kivitz, que é uma pessoa, Kleber Lucas, no Rio de Janeiro, tem Ariovaldo Ramos. Tem assim, ou seja, há quem professe a Bíblia, que conhece a Bíblia, mas que tem uma outra interpretação, um outro conhecimento, e o que eu peço para você, procure ouvir. Vamos procurar ouvir, porque nem sempre o que você considera como a verdade de Deus é a verdade de Deus. Quero falar para você, inclusive, o seguinte, Paulo, que dá nome para a cidade de São Paulo, que era Saulo, perseguiu os cristãos, e perseguiu duramente, porque ele era um militar general, achando que estava fazendo isso em nome de Deus. Em nome de Deus, exato. Então, é importante a gente fazer essa reflexão. E nem só de conversa vive o homem. Vamos de música? Ficamos agora com o Mojá. Quem samba fica, quem não samba vai embora. Quem samba fica, quem não samba vai embora. Se é homem, meu senhor, se é mulher, minha senhora. Se é homem, meu senhor, se é mulher, minha senhora. Vou pra Bahia, vou ver vapor correr no mar. Vou pra Bahia, vou ver vapor correr no mar. No mar, 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 no mar. Quem samba fica, quem não samba vai embora. Quem samba fica, quem não samba vai embora. Se é homem, meu senhor, se é mulher, minha
no mar. Vou pra Bahia, vou ver vapor correr no mar. No mar, no mar, no mar, 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 no mar. Pisou na bola, isso é um caso sério. Filho mais novo não fala mais alto que o filho mais velho. Carro não anda na frente do boi, orelha não passa a cabeça. Tá comigo, tá com Deus, que o amor de mãe sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, amor de mãe. Sou eu, amor de mamãe até morrer. Sou xodó de mãe. Sou eu, sou eu, sou eu, amor de mãe. Sou eu, amor de mamãe até morrer. Sou xodó de mãe. Sou eu, sou eu, sou eu, amor de mãe. Sou eu, amor de mamãe até morrer. Sou xodó de mãe. Sou eu, sou eu, sou eu, amor de mãe. Sou eu, amor de mamãe até morrer. Sou xodó de mãe. Até morrer, até morrer, Xodó de mãe. e até morrer, Xodó de mãe. e até morrer, Xodó de mãe. até morrer, Xodó de e mãe. até morrer, Xodó de mãe. e até morrer. Sou xodó de mãe. Agora eu quero entrar um pouco no seu trabalho belíssimo que você tem feito, Iá, que é o Projeto Cabaça, Isso. né? Queria que você explicasse o que é o projeto, para a gente falar um pouco sobre essa ação. O projeto Cabaça, ele nasce em 2020, né? O projeto Cabaça, ele nasce em 2020. Ele acontece como um projeto de pesquisa na Unifesp, no campus da Zona Leste, mais especificamente, apesar de ter professores também de outros campos, mas eu pensei nesse projeto por um incômodo muito grande, que tem a ver com tudo que a gente conversou aqui anteriormente, sobre pensar desenvolvimento econômico para comunidades tradicionais de terreiro. Já justificado pela nossa história passada, né, que pregraça que a gente Sim. relatou aqui, acompanhei muitas das políticas, das construções de políticas de garantia de direitos, de reparação de danos, e a gente observa, né, eu enquanto uma pessoa de terreiro, enquanto Yanorixá, observo o quê? Que muitas dessas políticas não promoveram o avanço, o desenvolvimento econômico de fato para as comunidades tradicionais. E isso não acontece nem mesmo com aporte financeiro. E por que isso? E não dizer que não precisa do dinheiro. Precisa do dinheiro sim, porque estamos numa sociedade capitalista que tudo custa. Porém, para as comunidades tradicionais, assim como para comunidades tradicionais, tanto de matriz africana como indígenas, povos originários, a chave é prosperidade. E prosperidade, para nós, é muito diferente do que é prosperidade para uma sociedade capitalista. Porque na sociedade capitalista, a prosperidade está vinculado no uno, né? No Individual. Deus único, que é desde o Deus único e do homem, né? Da figura masculina de provedor da riqueza e detentor da riqueza, né? Do patrimônio, inclusive, que é meu cachorro, minha mulher, meu filho, então tudo meu, muito da propriedade. Para as comunidades tradicionais, tudo é nosso. Já começa por aí a grande diferença.
as religiões de matriz africana estão aqui no Brasil, se mantêm até os dias de hoje, para além da questão da sacralidade, mas como bibliotecas vivas da nossa história, pela liderança feminina. É o matriarcado que dá o tom, né? A cultura de matriz africana não teria se preservado no Brasil sem o matriarcado, Sim. sem o mulherismo africano dentro das comunidades tradicionais de matriz africana. E pelo jeito de ser culturalmente, ancestralmente da mulher preta, onde há uma mulher preta como liderança de uma comunidade, não há dinheiro que chegue. Não há dinheiro que chegue. Porque se você olhar nos terreiros, principalmente liderados por mulheres, ninguém que é despejado vai parar na rua. Mulher não sofre violência doméstica, porque ela tá e ela colhe tudo isso. Muitos terreiros criaram, muitas crianças foram criadas no terreiro, de mãe que às vezes arrumou emprego em outro estado e nunca mais voltou. Essa criança tomou todas as vacinas, foi para a escola, se casou, se formou, e às vezes nem necessariamente seguiu a religião do terreiro. Claro. Porque é uma estrutura, é uma cultura de acolhimento e cuidado. Não dessa perspectiva cristã da caridade, não. É de comprometimento com a comunidade, tem a ver com construção de caráter para as comunidades, para a cultura Aliás, tradicional. assim, o pensamento dominante alterou até o nome, até o significado da palavra caridade, Exato. né? A caridade virou uma expiação, uma forma de aliviar a minha culpa, É, né? Como eu sou um cara que exploro, que acumulo, que construo, mas eu em algum lugar, o meu eu está dizendo que eu estou devendo para o universo. E aí a caridade virou aquela situação do seguinte: eu faço um cheque, nem quero saber quem é que está recebendo, uhum, nem quero saber que impacto aquilo está tendo, nem quero saber que benefício, mas eu vou me sentir em paz. Olha como eu sou uma boa pessoa. exatamente. E a caridade para as outras comunidades de terreiro ou dos povos originários, e quando a gente fala povos originários, é em função de que eles já estavam no Uhum. continente americano antes da invasão europeia, mas eles eram vários, São e com vários, né? culturas muito diferentes uma da outras, né? Hum. E a gente tem ideia de o índio é uma coisa só, é o índio, né? Não, o índio, são várias comunidades indígenas com culturas muito diferentes uma da outra, né? Exatamente. Então, só voltando, Isso. essa palavra caridade É. que me dá né? Para mim também. E a partir dessa reflexão, que aí eu pensei, vamos pensar um projeto de pesquisa para promover o Sim. desenvolvimento econômico para a comunidade tradicional, porque tem que ser algo pensado a partir da cultura de terreiro, porque não adianta você pensar só no aporte financeiro e no desenvolvimento econômico a partir da perspectiva do capitalismo, pura e simplesmente, porque o comportamento dessa comunidade é diferente, a cultura é outra. E aí, o que mais me incomodava porque aí as políticas não funcionam e aí parece que quem está fracassando é a comunidade, ainda mais por ser preta, né? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Como é que vocês pensam? Porque é o seguinte, quando a gente faz mentoria, por exemplo, de desenvolvimento financeiro, a gente, um dos aspectos, e primeiro dizer o seguinte: nossa população, nosso povo não foi educado para educação financeira. A Exatamente. gente não entende educação financeira. Uma das questões de educação financeira é que, de algum momento, você precisa acumular Uhum, para você fazer investimento posterior. Não exato. acumular para guardar e fazer investimento na bolsa, não sei da onde. Você precisa acumular para poder fazer investimento e crescer. Como Sim. é que vocês pensam esse momento da acumulação no projeto Cabaça? No projeto Cabaça, a gente não está ainda falando do acúmulo, Tá, né? Porque a gente pensa tudo numa estrutura coletiva. ok.
Então, não adianta eu, Adriana, ter um monte de dinheiro na minha conta, se no meu terreiro não tiver em Sim. condição de acolher aqueles que não têm. Não adianta eu acumular sozinha se a minha comuni se não puder acumular com a minha comunidade, Sim. porque eu jamais serei próspera, você entendeu? Uhum. Eu jamais serei próspera se eu acumulo sozinha, porque ninguém faz nada sozinho. Claro. E numa comunidade, de matriz africana, né, numa estrutura comunitária, é importante que todos estejam bem. Agora, na prática, o Na que acontece prática o processo na do projeto prática, o que Cabaça? que a gente vem desenvolvendo? Primeiro que, já de cara no primeiro ano, a gente vê o quanto que a gente é arrogante quando você vai principalmente nas relações com a academia, né, Sim. que é arrogante no sentido de: "Vamos pensar tecnologias de desenvolvimento econômico". Já cai por terra quando a gente começa a entrevistar os mais velhos. Aí a gente entende que muitas das tecnologias de desenvolvimento econômico já estão presentes aqui e foram trazidos pelos escravizados. Já começa por aí. O projeto Cabaça, ele acontece com lideranças de terreiro, então tem eu e tem outros terreiros também envolvidos, né? Tem a mãe Shirley de Ossan e pai Marcelinho de Logoedé, tem a mãe Nana de Iemanjá, tem a mãe Marisa de Oiá, tem o Cauê Tumbi. Também acontece com professores da universidade e também alunos pretos da universidade, numa construção de um jeito preto de construir na linearidade, onde não há essa estrutura hierárquica da produção do conhecimento. Isso dá uma riqueza e uma tranquilidade muito grande, e uma riqueza muito grande de produção. Quando a gente senta para conversar, entrevista, por exemplo, pai Valmir da Boa Morte, lá de Cachoeira, da comunidade da Boa Morte, a gente vê que toda essa tecnologia, inclusive a Caixa Econômica Federal nasce a partir da tecnologia das Irmandades, que eu acho que foram um dos primeiros bancos aqui, né? Que as Irmandades, para quem não sabe, as Irmandades negras, elas se organizavam, se associavam a alguma igreja, para que com isso, né, foi daí que nasce o sincretismo, inclusive, associando Inhansã a Santa Bárbara, por exemplo, né, um exemplo mais simples. E a partir desse, para que pudesse existir estatutariamente, vinculado a uma igreja, e daí, então, por isso que muitas das igrejas, pelo menos, né, no país, foram construídas por comunidades, por essas irmandades, inclusive, por irmandades negras, e elas passam a ter um banco, a guardar o dinheiro, onde com esses recursos, que era o quê? Os negros, mesmo escravizados, negro de ganho, né, e as ganhadeiras, elas, do recurso que elas produziam na rua, aquilo era, uma parte ia para o senhor, né, outra parte para o seu sustento e outra parte ia para a irmandade. E esse dinheiro, que é essa forma do crescimento coletivo, esse dinheiro que ia acumulando, era onde, se um pai de família morria, conseguia sustentar Sim. a sua família, comprava a liberdade dos Sim. escravos, retorno para, né? Só um gancho aí. Você citou um belo exemplo. Hum, Quando eu falo de acúmulo, eu estou falando de acúmulo coletivo, sim, não a visão liberal do acúmulo individual, exato, né? Então, as irmandades, você citou um excelente do exemplo de acúmulo. acúmulo coletivo. E aí, eu já fazendo uma provocação, é, tem uma experiência interessante que foi um encontro do pessoal que trabalha com o mercado de capitais com o pessoal do MST, Hum, que transferiu um pouco de tecnologia de como esse dinheiro do acúmulo coletivo, pode se inserir e ter ganhos, por exemplo, no caso do MCT, do Bolsa de Valores, e retornar para esse pro coletivo. acúmulo coletivo, né? Então, quando eu falo ressignificar o papel do capital, eu quero até dizer Isso. para você como é que nasceu isso. Num dado momento da minha vida, eu fui junto com Flavinho, junto com Gilson Negão, junto com alguns militantes, eu fui convidado para coordenar a a passagem, a tour do reverendo Jesse Jackson
no Brasil. Para você mais jovem que não sabe, Reverendo Jesse Jackson, para mim, é uma espécie de portal. O cara foi assessor do Martin Luther King, Uhum. foi o braço direito do Martin Luther King, construiu uma instituição chamada Coalizão Arco-Íris, Rainbow Coalition, que visava formar ativistas negros para disputar a política americana. Foi o primeiro candidato negro nos Estados Unidos, pré-candidato negro à presidência da República, foi o reverendo Jesse Jackson, e foi o grande articulador da campanha do Barack Obama. Esse homem tem uma história maravilhosa. E quando ele veio ao Brasil, a gente foi circular por vários lugares e tal. Teve um dia que eu estava olhando, e eu confesso que em alguns momentos eu me envergonhava, porque eu achei que a gente não demonstrou toda a força que o povo preto brasileiro tinha nessa Pra turnê, ele. nessa visita. Uhum. Aí ele veio conversar comigo e falou, mas o que está acontecendo? Aí eu comecei a conversar com ele, com a ajuda de um intérprete, porque meu inglês é muito primário, e ele disse uma coisa que não saiu nunca mais da minha cabeça. Ele disse o seguinte, vocês brasileiros, é compreensível para mim, porque a abolição da escravatura no Brasil aconteceu 100 anos depois dos Estados Da Unidos. norte-americana. Ou seja, a gente tem uma história diferente. Mesmo o processo de escravidão é diferenciado. Exato. Mas tem uma coisa que me preocupava a ele. A gente fazia uma luta, e ainda faz, a luta por direitos civis, que eles fizeram. É o que a gente faz quando a gente luta por cotas, quando a gente luta por reparação, quando a gente faz uma luta. Mas ele falava assim, mas eu estou vendo um problema. Vocês não falam de capital. Vocês nunca falam de capital. Exato. Como a segregação americana foi muito brutal e não mais sofisticada que a do Brasil, Uhum. mas brutal, porque ela não permitia que negros, por exemplo, entrassem a um supermercado de branco, os negros foram obrigados a construir Os seus. os seus, Né? a sua faculdade, a sua escola, o seu supermercado, e isso fez com que os negros, os afro-americanos, retessem capital, e aí a ideia do Black Money. E nem só de conversa vive o homem. Vamos de música? Fique agora com a banda Ultra Soul. Let's
you keep. Understand me, sugar. Come on. Since we got to be married, I love you. There's nothing wrong with me loving you. And I know, yeah, giving yourself to me can never be wrong. If your love is true, no, baby, don't you know that sweet and let's get it on. A gente não fala de Capital. A gente não fala de Capital ida por duas influências. Uma da Igreja Católica, que pregava para nós que lucro e acúmulo era pecado. Só ela podia. Mas é só para nós. Só ela podia É. acumular. E depois, e aí uma crítica a mim mesmo, a esquerda. A esquerda que tinha na década de 80, 90, uma maioria de classe média branca e forte, dizia o seguinte: como a gente está lutando pela abolição da luta da sociedade de classe, a gente quer ali na frente acabar com a classe, então não precisa ter elite preta. É até hoje, Tony, não mudou. Não precisa. Então vocês ficam aí. Eu vou para Pinheiros, eu vou lá para minha casa, Vila Madalena. Você Ficar em Itaim continua aí, Paulista. você continua aí na insalubridade, porque É. acredite em mim, a revolução virá É. e será televisionada. Então, esse aspecto gerou nos negros brasileiros uma dificuldade enorme de falar de dinheiro. Sim. E aí, por isso que eu falo, ressignificar o dinheiro. É. Não é? Então, eu Não, estou você fazendo tá essa coberto. programação. Mas né? você está coberto de razão. E essa questão, e esse discurso não mudou até os dias de hoje, Sim, né? Porque os brancos, eles dizem que a luta é de classe, não de raça, uhum, continuam. E, de fato, a gente não é educado, porque dentro dessa história que você contou, né? O que matou, por que é mais cruel no Brasil? Porque se colocou a primeira grande fake news, acho que pra gente, da falsa democracia racial. sim. E faz com que muitos negros acreditem nisso. Uhum. Porque todo mundo pode Não tem entrar no racismo. supermercado, É. não tem racismo. É isso que eu disse da E isso sofisticação. dificulta, desarticula
a luta, né? O projeto Cabaça, ele pensa, ele reflete o quê? Que a gente fica pensando de como as políticas são pensadas para o desenvolvimento econômico das comunidades, porque muitas vezes também se pensa a partir do viés do capital, né? E quais as mãos de obra que são interessantes para o capital. Um exemplo, sempre pensar para uma comunidade o viés telemático. Ah, vamos dar computador para essa comunidade, vamos dar curso de inglês, mas às vezes não é a vocação daquela comunidade. Porque numa estrutura de tradição, tem uma tendência para o fortalecimento do desenvolvimento humano dessa pessoa, dela de ser valorizado a sua essência, aquilo que ela é, a sua vocação. Então, não faz sentido eu impor que qualquer desempregado vai ser teleescravo em algum telemarketing. Nem todo mundo tem vocação para isso. Sim, Ou todo mundo tem que ser costureiro ou vender acarajé, porque eles acham que é só isso que a gente faz. sim. Né? Quando abre editais ainda de culinária, ainda. Em 2025, estão abrindo editais de culinária para os terreiros. Sim. Sabe a produção artística dentro de um terreiro? A quantidade de artistas que nós temos e que não são tanto na música, nas artes plásticas, em diversas manifestações da arte. Adriana, eu já vou dizer pra você, eu não vou mais em feira de negócios pretos, porque me dá depressão. E aí, gente, ó, por favor, com o maior respeito. É com o maior respeito que eu estou dizendo isso, é para nossa reflexão. Gente, a sensação que eu tenho é que a gente está na Idade Média, nós pretinhos, contra os outros. Então, assim, a gente precisa virar essa página. A gente precisa ter feira de produção de software. A gente precisa pôr os meninos para produzir games. A gente precisa produzir, ainda mais nesse momento digital em que 1000 possibilidades estão se abrindo. Não dá para a gente fazer feira ainda de negócios em que a gente está vendendo comidas maravilhosas, sabe? Sim, Mas mas não é só não é só isso. isso. Faz uma né? startup de comida, É então. isso. Vamos botar escala. Vamos Exato. colocar escala, por exemplo, na produção. Antes que um chinês o faça. Daqui a pouco nós vamos ter franquia chinesa de acarajé. Exato. Entendeu? Então, assim, ou a gente aproveita a nossa conhecimento ancestral para a gente ressignificar, transformar coletivamente. E eu não vejo por que você não possa fazer uma cooperativa, um coletivo de produtoras de acarajé, por exemplo, e instalar lojas a modelo OXXO em todos os lugares. E aí, eu vou dizer, é resistência. Porque Sim, se a gente não fizer, alguém vai fazer e a gente vai acusar depois de apropriação. exato. Então, antes, vamos pensar como coletivamente. O que não quer dizer também que um pretinho não possa empreender individualmente. Não Exato, pode ninguém ter é essa proibição. isso. Pode Ninguém é também. obrigado a estar junto. Lá ninguém é obrigado a nada. Não, a nada, exato. Então, é esse diálogo que eu queria ter com você. A senhora quer falar mais alguma coisa sobre o Sim, projeto Cabaça eu para a gente quero. concluir? Concluindo, né? O Cabaça, a partir dessas discussões, a gente passa a entender, a discutir e conceituar a economia de terreiro, porque também é uma outra questão, isso é um ponto importante. A gente movimenta muito dinheiro Uhum. e isso não é reconhecido nem mesmo dentro do terreiro e nem pelo mercado, Sim. desde de bicho, folha, grãos, tecido, a gente movimenta muito Aliás, dinheiro. as lojas de artigos religiosos é uma coisa que É, tem, que é aliás, eu não sei avaliar se essas lojas estão, na maioria, na mão dos negros ou dos próprios brancos. irã. Na maioria E na mão dos e imagino que brancos. algumas vezes nem integrantes da religião é. É Exato. um empreendedor qualquer que Às vezes sim. encontrou um nicho, Mais cedo, né? ele acaba se especializando, mas é isso. Na É, maioria de pessoas brancas. Sabe a quantidade de tecido que a gente consome? imagino. Entendeu? E a gente não se vê nesse lugar, Mas né? sabe por quê? Porque a gente tem medo de discutir o capital, Exato. né?
Mas e assim, só pra, né, para concluir, então a gente passa a discutir sobre economia de terreiro, a gente passa a discutir sobre soberania alimentar, sobre cultura alimentar, Sim. sobre a qualidade do alimento e dos bichos que a gente tem recebido, o impacto disso na nossa saúde, inclusive, o quanto que a política de segurança alimentar impactou na cultura alimentar dentro dos terreiros. E a gente culmina numa horta, que a gente está produzindo uma horta dentro do campus da Unifesp, que ali tem um pedaço da Mata Atlântica, então a gente Sim. está trabalhando também o reflorestamento, a gente passa a discutir emergência climática que impacta Uhum. no nosso desenvolvimento econômico Sim, também, claro. né? Então a gente passa a discutir nos terreiros emergência climática, soberania alimentar, estamos montando uma horta a partir da cultura preta, Perfeito. né, de produção, não apenas de ervas medicinais, mas pensando também alimentos orgânicos e que tem relação com a cultura de terreiro, para a produção de terreiro. Então, o Cabaça, ele desperta a gente, provoca a gente a pensar vários outros caminhos possíveis de desenvolvimento econômico, valorizando a nossa cultura, ao invés de ter que pegar a cultura do colonizador para o nosso desenvolvimento, entendeu? Legal. Com tudo isso, e com esse conhecimento, quero te agradecer demais Eu que por, agradeço. por ter vindo conversar e compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. Eu quero agradecer a você que está assistindo aí. Eu quero aproveitar e pedir também para você comentar, se você discorda. Aliás, você falou de bicho, Hum. eu quero indicar. Você que ficou enojadinho, que ficou olhando, falando no bicho, eu quero que você, ao final, entre no YouTube e procure, coloque lá, Edio da Silva Júnior, Supremo Tribunal Federal. Esse meu amigo, advogado, fez uma sustentação no Supremo Tribunal Federal que é Brilhante. primorosa, É, primorosa. Então, peço para você assistir, porque é muito legal e muito educativo. Obrigado, e a eu Adriana, que obrigado agradeço. a você. Dá um positivo aí que gostou, comenta se você gostou, se não gostou, pode falar mal, tá tudo certo, e eu vou procurar responder todas as questões que colocarem aqui, tá bom? Obrigado e até o próximo Afrofuturistic Magazine.